pastor Oswaldo, alguns pastores. Eu lembro que eu voltando para casa, eu pensei no meu coração, nossa, se um dia eu pastoreasse essa igreja, só que eu nunca falei com ninguém. E todas as vezes que eu pensava em pastorear, eu pensava, nossa, aquela igreja da Samambaia seria ótima para mim pastorear. Só que eu nunca comentei isso com ninguém, nem com a minha esposa. Nem com a minha esposa, ela é de prova. E eu recebi muitas propostas para pastorear, até mesmo para os Estados Unidos. Alguém falou, vem para cá, gente, você só precisa vir pastorear, o tempo já tem, salário bom. E eu sempre dizia, eu disse até isso para o pastor João Luz várias vezes, o dia que eu for pastorear vai ser debaixo da autoridade do meu pastor, o pastor João Luz. E demorou muito tempo, são 19 anos pregando, e quando veio a possibilidade de a gente assumir uma congregação, eu fui orar a Deus. E eu fiz uma prova com Deus. Falei para minha esposa, e aí, tem coragem? Ela disse, tem. Mas você está para dar luz? Ela disse, mulher de pastor também ganha menino. Eu falei, se a esposa está de acordo, eu falei, a prova com Deus vai ser essa. Há 3 anos atrás eu cheguei para o pastor João Luz e falei, pastor, se surgir uma congregação, eu estou à disposição, eu quero, é um desejo do meu coração. E o ano passado eu também tinha falado com ele, logo depois tinha até surgido essa congregação em do Recanto. E eu falei com o pastor, ele disse, amém. E quando veio a possibilidade, ele falou comigo, Gabriel, você tem desejo de pastorear? Acho que ela nem sabia. Eu falei, tem, já até falei com o pastor. Ela, pois é, vai surgir a igreja da Samambaia, você tem coragem de encarar? Eu falei, vou conversar com a esposa. Eu falei com a Natália, olha, nossa prova com Deus vai ser essa. O pastor João Luz tem 16 anos que eu congrego com ele. E o pastor João Luz, eu nunca vi ele colocar o carro na frente dos bois. É tanto que ele coloca a igreja sempre em oração, em um período do ano, para tomar decisões. E eu falei com a Natália, a nossa prova com Deus será essa. Eu não vou comentar nada com o pastor João Luz. Se for de Deus, ele vai vir a mim e vai fazer a proposta. E ficamos calados em oração. E o pastor João Lúcio tinha até outro casal em mente para enviar para cá. E no dia do casamento da Stephanie, na hora que eu abracei ele, o pastor disse, foi lá depois na mesa, disse, Deus acabou de falar comigo. Está disposto, tem coragem? Eu falei, vou conversar com a esposa, se ela tiver de prontidão mesmo, nós vamos. É um desafio. Teoria eu tenho muito. Já ouvi pastores de todo o Brasil falar de coisas que deram certo e deram errado em suas igrejas, mas prática não tem, nunca pastoreei. Porém eu acredito, eu novo na fé, o primeiro trabalho que eu assumi foi uma sexta-feira à tarde, e foi a única vez da igreja que eu aceitei Jesus, que ficava gente do lado de fora, pessoas vomitavam enfermidade, foi um mover de Deus muito grande. Então, pelo mesmo ministério, eu assumi trabalhos de vigília, e está aqui o Bruno e o Diego Júlio, que não deixam eu mentir, porque em uma das vigílias era 8 horas da manhã, eu estava saindo para viajar e deixei eles para arrumar a cadeira e carregar o som. 8 horas da manhã, e a vigília lotada e a glória descendo. Eu tive que sair. Quando eu fui para o ministério há 16 anos atrás,
Deus me mostrou a igreja em sonhos. E eu ia nas vigílias que Jesus dirigia, juntamente com o Paulo Vitor. E Deus falou comigo, eu orei um ano inteiro. Quando Deus autorizou e eu saí debaixo da bênção, eu me converti de verdade na igreja de uma pastora, a Igreja Pentecostal Missão de Restauração. Pastora Eunita, uma senhorinha, está lá até hoje, uma igrejinha pequena. E quando eu volto lá, ela abre um sorrisão, vem me abraça, me tem como um filho. E eu vim para o ministério. Na época, o pastor João Luiz me recebeu muito bem, graças a Deus por isso. E eu assumi ali na sede o trabalho de vigília. E para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, a última vigília que nós tivemos voltou mais de 100 carros para trás, porque era mês de junho e a igreja não coube, a sede ficou lotada. Assim. Foi um trabalho muito poder, muita unção, muita gente foi batizada no Espírito Santo nessas vigílias. Foi muito forte. Como pregador, o menino, como o pastor Rodrigo disse, de trás das malhas, eu estava lá na favela, um barraco de madeira que nem banheiro tinha. Uma mãe solteira com 7 filhos, vivendo uma vida de extrema miséria. Deus me arranca de lá, me faz um pregador do Evangelho. Dentro do Brasil, só não fui em Roraima, os demais estados todos, igrejas grandes, igrejas pequenas, ribeirinhos, Amazônia, favelas como o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ganhando almas para Jesus. Eu não imaginava ir tão longe como pregador como eu fui. Eu estou falando isso porque eu acredito que se o Senhor me fez prosperar em todos esses trabalhos que Ele colocou nas minhas mãos, eu acredito que esse não será diferente. Aleluia, a mão do Senhor é que me será favorável, e nós, seus servos, edificaremos e prosperaremos. Eu sei que é um desafio, é uma nova etapa, mas em todas essas questões que eu falei, que aconteceu grandes feitos, todos eles foi porque Deus fez, foi porque o Senhor esteve na direção, foi porque o Senhor esteve na frente. E a única coisa que eu falei com Deus, Deus, vai comigo, porque a igreja é tua, e eu quero trabalhar contigo. Aleluia. Eu quero servir aos irmãos que já são daqui. Eu conto com cada um de vocês. Não sou perfeito, sou falho, pecador. Amo pregar a palavra de Deus, né? São 19 anos pregando ela. Pode ter certeza que pregar é uma coisa que eu vou fazer muito por aqui, né? Falar de Jesus é minha especialidade. Nós estamos aqui, eu e minha família, dispostos a servir. Nós viemos aqui para servir, para somar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vim para cá trazer fogo, não, eu vim trazer lenha, porque fogo eu acredito que aqui já tem. Oh glória! E nós vamos, como Paulo, pegar mais lenha e trazer para a fogueira. Nós vamos usar as ferramentas que o Senhor nos deu para ampliar a tenda. E eu acredito que esse ano de 2026 é um ano que vai jorrar. Pastor Oswaldo veio cavando aí muito tempo, glória a Deus por isso. Depois pastor Cleiton, continuou aí o pastor Rodrigo. Eu acredito que vocês deixaram pertinho do lençol freático para mim. Ô glória, aleluia. E eu aprendi uma coisa: só se constrói história respeitando a história dos outros. Porque tem uma turma que quer desmerecer quem veio antes. Irmão, se eu não respeitar a história de quem veio antes de mim,
Eu não estou apto para dar continuidade à história. Eu creio que vamos atingir aí um mover sobrenatural. Eu tenho promessas de Deus sobrenaturais que ainda não se cumpriram, e eu creio que vão se cumprir por aqui, viu? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, pastor João Lúcio, eu agradeço pela confiança. Hoje eu confesso que eu fiquei preocupado. Eu disse a Natália: amor, tomara que a Axa não nasça até o dia da posse, que eu quero você lá somando comigo. Aí hoje o voo atrasou e ela disse: você não queria estar sozinho no dia? Mas acabou que eu fiquei sozinha lá na reunião. Eu falei: não foi culpa minha, mas a Axa, a partir de quando terminar o culto, minha filha, pode nascer, fique à vontade. Obrigado por ter esperado. Mas a Natália falando algo comigo: olha, o pastor João Luiz apostou todas as fichas na gente. Eu falei: e agora? Aleluia. Eu falei: socorro, Deus. Mas eu creio, pastor, que se Deus estiver conosco, nós não vamos decepcionar o ministério. Damos continuidade a essa obra e o nome do Senhor será glorificado. O objetivo aqui vai ser ganhar almas, apacentar almas para o reino de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu só vou dizer aos irmãos que já são daqui que eu sou assim, pentecostal até o tutano, tá? Eu sou daquele tipo que eu não sossego enquanto eu não vejo todo mundo batizado no Espírito Santo. Então nós vamos buscar. Espiritualidade é comigo mesmo. Oh, glória. Aleluia. Nós pregamos, eu e a Natália moramos em 2017, 2018 em Acreúna, Goiás, e deram um departamento para a gente de adolescentes lá. Tinha 7. Nós entregamos 40, todos batizados no Espírito Santo. A gente orava para Jesus batizar. E nós vamos fazer. Tem um projeto de busca de Deus aqui. Se a Bíblia diz que os jovens terão visões, viu, jovem? Te prepara para ver. Oh, glória. Se a Bíblia diz que Deus derramaria o Espírito sobre os servos e as servas, se tem alguém que crê na Bíblia, é eu. Oh, glória. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia tivesse dizendo que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava, porque eu creio na Bíblia. Oh, glória, eu creio no poder das Escrituras Sagradas. Então eu quero ser bem-vindo aí, né, aos irmãos que são daqui. Estou chegando para somar, servir vocês, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Eu sei que vocês vão sentir saudade do pastor Rodrigo, da pastora Érica, dos pastores. Que Deus transfira aí a unção aqui para cá, né, para mim abrir esse Jordão aí, né? Tem gente que, como aquela história de Elias, Eliseu recebeu a porção dobrada porque Elias subiu, né? Ele foi para um lugar melhor. Assim também pastor Rodrigo com certeza vai aí para lugares melhores, mas eu quero a porção dobrada, porque o Jordão que ele abriu, eu quero que se abra aqui também. O nome do Senhor seja glorificado. Eu fiquei feliz de ver o pastor Paulo se deslocou de tão longe para vir aqui. Os irmãos que eu fiz um convite e viram na internet que hoje seria o culto que a gente estaríamos aqui, vieram pela internet. Quem está aqui? Levante a mão. Meu Deus, olha o poder da internet. E eu já tenho, Deus foi tão bom que Deus preparou todo um equipamento para a gente fazer transmissão ao vivo aqui com alta tecnologia, chique, o negócio vai ser top. Deus já preparou antes de eu assumir. Sabe o que eu achei engraçado, pastor? Hoje lá no aeroporto uma mulher: Gabriel, olha, eu sei que tu vai assumir uma igreja, você tua ovelha lá. Fique já sabendo. Eu falei: meu Deus. Antes de eu assumir, um amigo foi para a Bahia, se converteu lá, um amigo da época que eu mexia com um passarinho. Aí ele foi lá na porta de casa me procurar: Gabriel, olha só, eu aceitei a Jesus lá na Bahia, o povo lá te conhece. Quando eu falei que eu era teu amigo, eles nem acreditaram. Aí eu falei: é mesmo? Ele: tu está congregando aonde? Ele falou: não estou congregando ainda não, aceitei Jesus agora. Eu falei: pois já achou o lugar, eu vou assumir uma igreja domingo. Ele: sério? Eu falei: sério. Ele: eu vou congregar contigo. Eu falei: meu Deus. Até uns vizinhos meus lá falaram: olha, eu acho que chegou a hora de eu sair desse mundão, viu? Eu acho que eu só estava esperando, Gabriel, tu assumir uma igreja. Eu falei:
Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Não te peço ouro nem prata, mas sabedoria para prudentemente conduzir o povo. E esse sou eu, irmão, essa pessoa simples, super acessível. A hora que precisar de mim, cada um dos irmãos, pode contar comigo para tudo. Uma coisa que eu peguei do pastor João Luz, eu quero exercer aqui na igreja. O que? O pastor João Luz, ele fala uma coisa interessante, porque tem gente que é super dependente de visita. Se você quiser uma visita, pode falar comigo que eu vou te visitar, pode ser 3 horas da manhã. Mas o pastor João Luz, ele fala uma coisa, irmãos, às vezes eu não visito o irmão, porque se o irmão não solicitou uma visita, eu entendo que o irmão está bem, né? Todas as vezes que eu solicitei, o pastor João Luz, ele de prontidão me atendeu. E uma das vezes me chocou. Cheguei na casa do pastor João Luz chorando, eu e minha esposa. Estava precisando mesmo. Aí ligaram para ele, ele atendeu e disse assim, era até o Heraldo, faz um velório aí para mim, que eu não vou poder não. Eu falei, não pastor, um velório, pastor. Ele falou, não irmãos, a Bíblia diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você está vivo e está precisando de mim, eu não abro mão de você. Irmão, isso aí para mim, aleluia, glória. Quando saiu a lei do fecha tudo na pandemia, a primeira ligação que eu recebi foi do meu pastor. Eu não estou falando isso aqui para puxar saco dele, não, porque o pastor João Luiz fala direto, obreiro bajulador, eu não quero perto de mim não, eu não é do meu jeito de fazer isso, dá honra quem tem honra. Na hora que fechou, que todas as agendas foram desmarcadas, o pastor João Luiz foi o primeiro que me ligou, irmão, eu sei que o irmão é pregador, vive da obra, e agora as agendas aí fechou, o irmão está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, se o irmão precisar de qualquer coisa, não passe fome calado, não passe dificuldade calado, o que o irmão precisar, é só falar comigo, eu te ajudo na minha. Irmãos, eu já amava o meu pastor depois disso, graças a Deus eu nem precisei, porque todas as portas da terra se fecharam na pandemia, mas a do céu permaneceu abertinha. Eu saí da pandemia comprando minha casa própria e um carro melhor. Por quê? Porque Deus não depende da economia mundial para abençoar alguém. Deus não depende, aleluia, de nada. Deus é tão bom. Deus não depende nem de beleza física para fazer alguém feliz sentimentalmente. Olha aí, eu casei. Glória a Deus. Deus é fiel. Olha só, foi dado alguns nomes aqui para apresentar. Samuel, quem é Samuel? Oh glória, Deus abençoe.